Vamos revisar agora como é que eu faço para obter a minha chamada derivada parcial. Melhor ainda, nós vamos fazer aqui as derivadas parciais de segunda ordem, que é a derivada da derivada. Mas, de repente, você pode chegar aqui e falar assim, mas, prof, eu sempre tenho dificuldade nessa história de derivar de modo parcial. Isso mesmo, parcial. O que é isso? Eu tenho duas variáveis e na hora que eu for derivar, vou usar as mesmas regras de derivação do cálculo 1, só que eu tenho que entender o seguinte, eu chego aqui e vou dizer, olha, eu vou derivar em relação a x. O meu x é a minha variável agora. Então, eu chego bem aqui, vou derivar a minha função bem aqui em relação a x. Você vai colocar o seguinte aí, ó, derivada parcial de f em relação a x. Quando você fala que vai derivar em relação a x, esse é o símbolo, né, esse derro, né, ou derrom, depende de como você quer pronunciar, é a derivada de f em relação a x. O que é isso? Eu vou derivar a minha função que eu coloquei aqui, essa é a minha função. E eu vou te dizer agora, olha, filho, a minha derivada é em relação a x. Isso quer dizer que x é a minha variável. Ah, e se aparecer um y? Não encaro ele como variável. Eu encaro ele como sendo um número. E se eu encaro ele como sendo um número, eu vou derivar apenas o x. Se aparecer o y, tratamento de número para ele. Ah, Mura, estou em dúvida assim mesmo. Vem cá. Derivada de x ao cubo. Quem é a minha derivada de x ao cubo? Derivada de x ao cubo em relação a x normal. O expoente vai para frente, diminui uma unidade. Derivada de 2xy em relação a x, entenda bem, eu só derivo esse x aqui. O 2 e o y sai, que quando você tem lá no cálculo 1, essa situação, deixa eu lembrar aqui, um número c vezes uma função, e você quer obter a derivada disso, se você esqueceu, o c sai, só deriva a função. Lembrou? Deu para recordar? Lá no cálculo 1, quando você tem uma situação desse tipo, que você tem um número vezes uma função e quer obter a derivada, esse número sai, só deriva a função. São as mesmas regras de derivada. Então, no caso aqui, esse 2 sai, o y sai, que eu sempre brinco com os alunos, teorema de Namarra, tira Namarra o número 2 e o y, e só deriva o x. Só que a derivada de x em relação a x vale 1. E agora, vou derivar e elevado a 2y. Em relação a x, esse cara bem aqui, ele não tem x. Se ele não tem x, ele é uma constante e a derivada da constante vale 0. Então, aqui acabou só isso aqui. Agora, essa é a primeira derivada. Só que eu não pedi a primeira derivada, eu pedi as derivadas parciais de segunda ordem. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse meu resultado, que eu derivei a minha função em relação a x, vou derivar de novo em relação a x. E isso é a segunda derivada em relação a x. Nós simbolizamos dessa maneira, pega a visão aqui, ó, derivada, coloque aí no seu caderno, derivada de f em relação a x, como é a segunda derivada, a gente coloca um 2zinho bem aqui, que é a derivada de ordem 2 e um ponto genérico xy, que é a minha derivada da derivada. O que eu estou dizendo é, olha para esse resultado anterior e derive novamente em relação a x. É a segunda derivada em relação a x. Vamos lá? Você pode ajudar? Derivada de 3x a segunda em relação a x, o expoente vai para frente, diminui uma unidade. Derivada de 2y em relação a x, não tem x. Constante, derivada da constante, zerote, então vale 0. Uma observação que eu poderia te contar bem aqui é que essa segunda derivada, até mesmo a primeira, eu posso simbolizar ela assim, ah, não gostei aqui. Você pode colocar um fx, bem pequeno, é a primeira derivada aí parcial em relação a x. E se eu quiser representar a segunda derivada, tem autores, livros que vão colocar dessa maneira
e você tem que conhecer. Mas existe uma coisa também, que logo você pode aprender aqui com a gente, que é a derivada mista. Como assim mista? O que eu derivei em relação a x, eu poderia parar e dizer, mas, prof, eu não posso derivar em relação a y? Pode. Então, eu posso simbolizar isso dessa maneira aqui, ó. Esse resultado que eu peguei, eu vou derivar em relação a y. É isso que eu estou falando, ó. Vou derivar em relação a y o meu resultado anterior, que é a derivada de f em relação a x. Então, aqui você tem a minha segunda derivada, uma derivada mista. Esse é o nome que a gente dá. Que eu posso simbolizar dessa maneira. Coloque um doisinho aqui, ó. Derivada de ordem 2. E aqui fica na ordem que está. O que você derivou em relação a x, você deriva agora em relação a y, que é a minha derivada aí mista. Show de bola? Vê se você pegou a visão. Esse aqui, esse símbolo de rho, é tipo um D redondo, né? Um 6. Um 6 ao contrário. Se não quiser simbolizar assim, você poderia também simbolizar dessa maneira. O que eu derivei em relação a x, está aqui, eu derivo agora em relação a y. Mesma coisa. Agora a conta é na manha. Eu olho para esse resultado bem aqui e vou derivar ele em relação a y. Olha, a derivada de 3x à segunda não tem y, então é uma constante. Derivada constante zero. E a derivada de 2y em relação a y é o número 2. E aí 2 mais 0 é 2. Aqui está a minha derivada. Agora eu queria que você fizesse o seguinte. Eu vou desaparecer rapidola e você vai fazer em relação a y o mesmo esquema. Vamos verificar se você acertou. Pega a sua função. Primeiro você vai derivar, ó, derivar f em relação a y, porque eu estou pedindo a segunda derivada. Mas eu não consigo obter a segunda derivada se eu não tiver a primeira. Segunda derivada é apenas derivada da derivada. Ah, professor, ele poderia perguntar a terceira? Sim, que é a derivada da derivada da derivada. Nós chamamos isso, segunda, terceira, derivada de ordem superior, né? Ordens superiores. Venha cá. Vamos derivar nossa função em relação a y. Preste atenção que essa é boa. Derivada de x ao cubo em relação a y não tem, então é zero. Então, x ao cubo não tem y, então é constante. Em relação a y, zerote. Derivada de 2xy em relação a y. O 2 é número, sai. O x é número, sai. E a derivada de y em relação a y é o número 1. Posso até colocar aqui para você lembrar. Agora, cuidado na hora de derivar e elevado a 2y. Muita gente erra e eu não quero que você erre. A derivada de e elevado a alguém, deixa eu lembrar lá do cálculo 1. Quem é a derivada de e elevado a alguém? Ah, já sei, prof. Regra da cadeia, muito bom. Derivada de e elevado a alguém é e elevado a alguém vezes a derivada desse alguém. Ah, eu vou ter que saber isso aqui? Sim, é derivada. É somente uma extensão do seu conhecimento. Mas vai valer o que você aprendeu. Derivada de e elevado a 2y em relação a y. Não é zero, professor? Você colocou zero agora. Eu coloquei zero porque era em relação a x. E aqui não tinha x, então era constante. Mas em relação a y, derivada normal. Derivada de e elevado a alguém é e elevado a alguém vezes a derivada desse alguém. Só que tem um detalhe, filhão, que a gente não utiliza, quando estuda derivadas parciais, esse símbolo da linha. Não é feito para derivada parcial, é feito para derivada de funções com uma só variável, mas derivada parcial, não faça isso. O professor vai tirar meio ponto seu. Derivada parcial da minha função ali, 2y. Lógico que é a mesma coisa, tá? Apenas a simbologia é um pouquinho diferente, tá bom? Mas fique à vontade. Agora, 2x vezes 1 vai dar 2x. Deixa o prof colocar aqui. 2x. Mais, agora,
Cuidado aqui, é derivada do expoente. Eu acabei colocando o mesmo número, derivada de 2y. Show? Derivada do u, do expoente. Estava te testando, você caiu, não percebeu. 1% perceberam. Derivada de 2y em relação a y é 2. Então, esse cara aqui é 2 vezes e elevado a 2y. Acabou, gente. Você já tem a primeira derivada. Mas eu não quero a primeira derivada, eu quero a segunda derivada, que é a derivada da derivada. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para isso aqui, para quem tem dúvida assim. Professor, o que é que eu faço? Mantenha calma. Esse aqui é o meu novo exercício. Esse cara aqui de baixo é a minha nova questão. Eu vou fazer a derivada da derivada. Eu vou olhar para esse resultado, colocar de verdinho aqui, pegar esse resultado, vou derivar novamente. Só que aí que está, quando o prof perguntar derivadas parciais de segunda ordem, ele não falou qual ele quer que você faça todas as possibilidades. Então, você vai fazer aqui para o professor o seguinte, eu vou pegar esse cara que eu derivei em relação a y, vou derivar novamente em relação a y, que eu posso simbolizar, se você quiser, dessa maneira, esse é o símbolo, não gostei. Então, você pode colocar também dessa maneira bem aqui, um FY, que é a derivada da derivada. Você consegue me ajudar? Venha cá, ajude o professor, por gentileza. Vou colocar de preto bem aqui. Colocar aqui embaixo o resultado. Cuidado com esse resultado. Deixa eu puxar aqui o espaço, está pequeno. Venha cá. Vou derivar esse meu cara, que já foi que é uma derivada já, a primeira, eu vou derivar ele em relação a y novamente. Derivada de 2x em relação a y não tem, zerote. Então, derivada de 2x, zero. Coloque zero bem aqui. Mas, esse 2 sai, teorema de Namarra, eu sempre brinco, né? Quando é número, tira ele. Só deriva esse cara bem aqui. Só derive o e elevado a 2y. Derivada de e elevado a 2y em relação a y, acabei de te falar. Derivada de e elevado a alguém vai ser e elevado a alguém, deixa o prof colocar aqui, e elevado a alguém, vezes a derivada parcial desse alguém, que é a derivada em relação a y do meu expoente, que é a regra da função composta, regra da cadeia. Agora, esse zero não importa, você esquece. E aqui você tem que a minha segunda derivada, que é a derivada da derivada. Podemos até melhorar, né? Para ficar melhor essa simbologia aqui, que a derivada da derivada, é correto colocar assim, né? Y, tá? Coloque aí, corrija, já tinha um y aqui. Então, é a derivada da derivada. Pode aparecer 3y? Pode, que seria a terceira derivada. Então, esse cara bem aí, o y, se você gostou dessa anotação aí, vai ficar dessa maneira. O 2, derivada de 2y em relação a y é 2. 2 vezes 2 dá 4. Vezes e elevado a 2y. Acabou. Essa é a segunda derivada. Só tem que ter cuidado nesse tipo de exercício aqui com a regra da cadeia, regra da função composta, que está aparecendo bastante aqui nesse exemplo. Deixa eu marcar aqui, só para você não misturar com a parte anterior. E para finalizar, eu vou fazer a segunda derivada, só que mista. O que eu derivei em relação a y, eu derivo em relação a x. A gente escreve assim, na notação simples. É mais simples. O que eu derivei em relação a y, derivo em relação a x. Sempre aparece ponto do lado xy, porque é uma derivada em um ponto genérico, uma função derivada. Vamos derivar esse anterior aqui em relação a y, em relação a x. Derivada de 2x em relação a x é 2. Acabou. Derivada de x é 1, 1 vezes 2 é 2. Derivada desse cara, vou até marcar bem aqui, derivada desse cara em relação agora ao meu x é 0. Ele não tem x, derivada constante. Então, aqui está a resposta. Essa derivada mista deu 2. E eu deixo uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês notaram. Eu peguei essa função e fiz a derivada mista.
Eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y, não foi? Aí depois eu fiz ao contrário agora aqui no final. Derivei em relação a y, depois em relação a x. Não sei se você notou, pequeno gafanhoto, mas esse resultado deu 2 e esse outro resultado deu 2. Fica a pergunta, coloque aí nos comentários se você pesquisou em relação a isso. Isso sempre é verdade? Qual o nome disso? Te espero. Até a próxima. Rapidola. Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.